Opa, tudo bem com você? Rapaziada! Chegamos a mais uma quarta-feira, né? Se tudo der certo, hoje é dia 5 de agosto. Eu vou gravar aqui para vocês uma aula de resolução de exercícios lá da Ótica da Visão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ótica da Visão. Lê aí, ó. Apostila número 3, aula 42, página 95. Já anota os adicionais aí que eu sugiro para você dessa aula. 91, 92, 98, 100, 101, 102, 107, 108, tá? Eu vou pôr a resposta desses adicionais, eu vou colocar lá na plataforma, ou aí na plataforma, né? Vou colocar lá para você inscrito, por escrito, tá? Na orientação, a gente não coloca uma orientação de aula, assista o vídeo, resolva os exercícios, né? Certo? Agora é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa que vai desanimar um pouquinho você. Essa aula vai ficar bem longa, bem cansativa. Mas, gente, completa aí a apostila junto comigo, vai fazendo junto, tá bom? Algumas partes eu vou dar uma acelerada para ir rápido, assim, para tentar encurtar, mas aí você pausa o vídeo e copia, tá? Eu não vou ficar esperando, senão fica longo. Você pode pausar a qualquer momento, tá bom? Uma vez que essa aula é uma aula gravada, então, beleza. Vamos lá. Bora lá, então, na apostila número... Ah, deixa eu sair dessa tela aqui, porque senão você não vai ver a resposta. O exercício número 1... o exercício número 1, eu nem pus o exercício na tela. Página 95, deixa eu falar, página 95, o exercício número 1, ótica da visão. Ele faz algumas perguntas assim, para você explicar quais partes, né, que cada parte dessa do olho representa. Então nós vamos fazer assim, ó, deixa eu tirar eu daqui. Fala assim, ó. A primeira pergunta, quais são as partes do olho humano que formam a lente? Resposta. Formam a lente convergente, o humor aquoso, a córnea, o cristalino e o humor vítreo. Pessoal, a lente, na verdade, a córnea e o cristalino ali são os responsáveis pela lente do nosso olho, tá? Obviamente que esses líquidos também funcionam na composição da lente, tudo bem? Depois você anota aí, vou passar para o próximo. Ó. Letra B. Como é possível o olho focalizar objetos colocados a distâncias diferentes? Como? O nosso músculo ciliar ajusta ao nosso cristalino, não é isso? Que é a nossa lente ajustável. Qual parte do olho é responsável por essa função e como ela funciona? A resposta está aí, ó. Possibilidade de focalizar os objetos a diferentes distâncias deve-se ao fato de os músculos ciliares alterarem ligeiramente a forma do cristalino, de modo que a imagem se forme sempre na retina. Pausa o vídeo, depois você copia a resposta. Letra C. Qual é a função da íris e da pupila? A íris controla a quantidade de luz que penetra no olho, regulando o tamanho da pupila. D de dado. Qual a diferença entre os cones e os bastonetes? Lembra? Os cones são pouco sensíveis à luz e são responsáveis pela percepção de cores. A maior concentração de cones se dá na região chamada mancha amarela. Isso aqui nem precisa saber, tá? Eu estou pegando a resposta sugerida pelo etapa só para ficar mais completa, mas nem precisava isso. Os bastonetes são muito sensíveis à luz e não distinguem cores. Eles se localizam na periferia da mancha amarela. Gente, então é assim, ó, cones vêm cores e os bastonetes, o contraste entre claro, escuro, preto e branco, tá bom? Inclusive, lembra, é o defeito nos cones que dá o daltonismo. Letra E, por que ao tirarmos uma foto com auxílio de flash, os olhos parecem ficar vermelhos? Oh, curiosa essa pergunta, essa a gente não abordou na aula, hein? Hoje em dia não é tão comum, mas antigamente era muito comum. A gente tirava uma foto e o olho ficava vermelho. Os olhos parecem ficar vermelhos. Algumas máquinas fotográficas são dotadas de um dispositivo que evita esse efeito. Como ele funciona? Bom, gente, hoje já não existe mais, né? Porque hoje é tudo no celular. Então, hoje, quando você vai tirar foto ou filmar, já fica com aquela luzona forte. Mas é o seguinte, ó. Os olhos parecem ficar vermelhos porque a luz incidente do flash é refletida pelos diversos vasos sanguíneos presentes na retina. Devido à grande concentração de luz, a retina tende a ser uma região que necessita de maior circulação sanguínea a qual retira calor. Nossa, aí começa a explicar um monte de coisa. Na verdade, o olho fica vermelho porque ele reflete a luz, o sangue. Pronto, é isso, tá? E como é que ele reduz essa coisa? As máquinas fotográficas antigamente, ela mandava um monte de flash antes do flash original, antes do flash real da foto. Mandava um monte de luz piscando. Deixa eu colocar eu aqui para você me enxergar. Ele fazia assim, né, ó. Tá, 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 pá. Era assim que o flash fazia. Gostou? Pá, 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 pá. Por que ele mandava um monte antes? Porque esse monte era para fechar a sua pupila, certo? A íris contraía, que fechava, e aí ele dava aquele final grandão na hora que a pupila estava fechadinha. Porque geralmente o flash você usa no escuro, então sua pupila está aberta. Aí você tirava a luz com um flashão, pum! A luz entrava e refletia vermelho, que é o sangue. Aí você mandava, as máquinas vieram com um sisteminha que fazia pá, 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 aí fecha,
Aí a hora que tá fechadinho, ele pum, manda uma forte, aí tchá, tirou com o seu olho fechado, com a sua íris fechada para diminuir essa coisa do vermelho, tá bom? Mas como eu disse, não se usa mais, não se usa mais. Bora pro próximo. Tá ficando em desuso essa apostila, ela precisa ser atualizada já, na minha opinião, hein? Não, agora é a letra... Deixa eu sair da tela de novo aqui. É a letra F. Como é chamado o ponto mais distante no qual podemos enxergar nitidamente? É o ponto remoto. E o ponto mais próximo? É o ponto próximo. Tá bom? E aí tá a resposta completa, eu não vou ler para você. E a letra G, o que é acomodação visual? Acomodação. Cuidado, não confunda. Isso aqui já caiu muito em vestibular, o Enem gosta disso. Qual a diferença entre acomodação e adaptação? Vamos ver se você lembra? A adaptação é claro e escuro. É a pupila que faz lá, né? E a íris que, né, abre e fecha a pupila. E a acomodação é para o longe e perto, tá bom? Então tá aqui a resposta, ó. Não vou ler para você, você dá um pause no vídeo e copia depois essa resposta, tá bom? Bora lá, fazer o 2 agora, o 2. Ah, mas antes disso, essa tabelinha, cara, eu sugiro que você copie aí no seu caderno em algum lugar. É uma tabelinha de resumo dos principais elementos que você precisa saber sobre esses 3 defeitos: miopia, hipermetropia, presbiopia. Miopia, qual é a causa? Alongamento do globo. Lembra? O globo é grande, você tem miopia. Qual é o sintoma? A pessoa fica com dificuldade de enxergar de longe. A imagem se forma onde? A imagem se forma antes da retina, né? A nossa cristalina não consegue, ela converge demais, vamos dizer assim. Então, se ela converge demais, que lente que eu tenho que usar para corrigir isso? É a lente divergente. Lembra? O míope não pode ir no zoológico, né? Por causa da lente divergente, por conta da lente divergente. Hipermetropia, muito comum em pessoas adolescentes. Adultos também pode, né, acontecer, mas na verdade a pessoa já desenvolve isso aí na adolescência, na infância, e às vezes carrega para a vida inteira. Alguns saram com o tempo. Por quê? Porque o globo ocular ele é encurtado, por isso da hipermetropia. Conforme você vai crescendo, o seu olho vai crescendo, a sua hipermetropia vai diminuindo, pode até sarar. Mas se o seu olho continuar crescendo, vira miopia, né? Qual é o problema ou a sintoma de quem tem hipermetropia? Dificuldade para perto. E a imagem se forma onde? Depois da retina. Que lente que eu uso para corrigir? Convergente. A presbiopia, gente, é aquela do olho cansado, da vista cansada, geralmente, né, mais do que 40 anos, enrijecimento dos músculos ciliares, e aí o resto é tudo igual a hipermetropia. Causa uma dificuldade para perto, ela é formada a imagem depois da retina e também se corrige com lente convergente, tá bom? O que muda da presbiopia para hipermetropia é que a presbiopia, vamos dizer assim, é um defeito de que dá depois de velho, tá bom? Beleza. Agora sim eu posso reaparecer aqui nessa bolinha aqui, ó. Tadã! Né? Tá até para crescer eu aqui, deixa eu ver. Aí, pronto. Olha só, amiguinhos. Esse exercício fala assim. A miopia é um defeito da visão, de visão devido ao qual não se enxerga de longe. Letra A. Quais são as principais causas da miopia? Resposta. Principais causas da miopia. A miopia é causada, em geral, por um alongamento excessivo do globo ocular. Basta copiar isso, depois você copia, tá? Dá um pause aí, depois você copia. Ou copia agora, pausa o vídeo e copia. Vamos lá, letra B. O que ele fala na letra B? Represente, através de um esquema, o olho do míope e um olho normal, indicando a posição na qual é formada a imagem. Ó, vamos fazer o seguinte. Lá na sua apostila, na página 90, já tem um desenho de sugestão. Eu coloquei esse aqui, tá vendo? Que você faz só 2 raios entrando paralelo, porque vem de longe, e forma antes da retina. Ou, na sua apostila, ela traz essa lá na página 90, é só você copiar, tá vendo? Onde a linha pontilhada ali é o olho normal, e a linha cheia, que é um pouco mais alongada, é o olho do míope, tá bom? É isso. Próximo. Letra C. Qual é o tipo de lente adequado para a correção da miopia? Divergente, justifica a resposta, porque o raio tem que abrir um pouquinho mais, já que o nosso olho não consegue convergir o suficiente. E letra D, representa o esquema óptico de funcionamento de uma lente para a correção de miopia, deduza uma expressão. Atenção, amiguinhos, na aula eu não mostrei para vocês como é que se faz a conta para calcular a dioptria. Eu falei, eu vou pular isso aqui, mas agora eu resolvi fazer aqui nos exercícios da apostila, tá? Porque acho que vale a pena. Eu não vou cobrar conta em prova, tá? Se é o que te... Mas... se você quer aprender, preste atenção. Tudo bem? Essa aqui é a ideia.
Ah, Guma, eu não vai cobrar em prova, então eu vou adiantar o vídeo. Fique à vontade. Ah, não, Guma, eu quero aprender. Então vamos lá. Quem gosta de matemática aí um pouquinho, vamos lá. Olha só, gente. Aqui está o nosso desenho, ó. Tá vendo ali a lente divergente na frente do olho? É o mesmo desenho lá da página 90, tá bom? Então vamos lá. Ó. O que você tem que saber? Que vergência é 1 sobre foco. Vergência ou convergência é 1 sobre F. E 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembra? A fimose, a equação de Gauss. O que você não sabia é que vergência, que é o que você chama no seu óculos de grau, né? Ah, qual é o grau? Ou seja, qual é a convergência do seu óculos? Ah, eu tenho 2,5. 2,5 graus no olho direito. Gente, não, 2,5 graus não, você tem 2,5 dioptrias. Dioptrias é a convergência da sua lente, que é o inverso do foco. Tá. Um objeto estando lá no infinito, ou seja, muito longe, né, que é o ponto remoto, já que o cara tem dificuldade para o longe, que é o míope, então o P dele é infinito. Então vai ficar assim a formulinha. 1 sobre infinito menos 1 sobre o que a gente chama de ponto remoto do míope. O ponto remoto do míope, gente, é o ponto mais longe que o míope consegue enxergar. Vamos lembrar na aula, eu falei o seguinte, que um olho normal, ele enxerga infinitamente longe. Um olho míope, ele tem um limite. Então, cada pessoa, dependendo do grau de miopia, aí eu posso falar grau, dependendo do grau de miopia, ela enxerga 1 metro para ela já é longe. Tem gente que 1 metro já não enxerga. Nossa, a pessoa está 1 metro de mim, já não vê. É um grau alto de miopia, né? Um alto grau de miopia. Não um grau do óculos, mas grau de defeito, tá bom? Ah, tem gente que, pô, para não enxergar direito tem que estar uns 5 metros longe, aí não enxerga, tá bom? Tem gente que precisa estar uns 10, assim por diante. Tá bom. Então qual é o ponto mais perto, ou melhor, mais longe que uma pessoa consegue enxergar? Ó, um objeto, viu que aqui, olha aqui para a figura, tá vendo? O objeto está lá no infinito, aqui minha mão, está lá no infinito. Aí o que a lente vai fazer? Ela vai pegar a imagem da minha mão aqui e vai colocar bem aqui, ó. Tá vendo ali que apareceu uma bolinha? Ó. Vai trazer bem ali, ó. Ali é o máximo que esse míope consegue enxergar. Que a gente chama isso de a posição da imagem. Onde que ele vai pegar? Ele vai pegar a minha mão que está aqui no infinito e vai levar ali para aquele ponto onde eu desenhei. Ali que a imagem será formada por essa lente. Então esse negativo que aparece aqui na formulinha é porque essa imagem é virtual, tá? Lembra que a lente divergente forma imagem virtual. Tá bom. Então vai ficar assim, ó, vergência é igual a menos, porque é virtual, 1 sobre P. Cadê o 1 sobre infinito, Guma? 1 sobre infinito dá zero. Imagina 1 dividido por infinito, por um número infinitamente grande. Dá zero, né? Então a vergência é menos 1 sobre ponto remoto do míope. E aí, pessoal, se você quiser guardar uma formulinha, como é que eu calculo o ponto remoto de um míope? É só você, lembrando que vergência, eu acabei não colocando ali, é 1 sobre F, tá? Tinha colocado aqui, ó, e não repeti essa informação, ó. V é 1 sobre F, então se você escrever aqui, ó, 1 sobre F igual a menos 1 sobre PR, então aqui o 1 de cima corta com o 1 de cima, fica F igual a menos PR. Ponto remoto do míope. O que essa formulinha quer dizer, Guma? Só para eu anotar aqui rapidinho. Essa formulinha é o jeito de você calcular o ponto mais longe, ou maior a distância que um míope consegue enxergar. É óbvio que isso varia de míope para míope, tá bom? Então vamos lá. Olha só agora na letra E. Nós vamos fazer o cálculo. Um míope utiliza óculos de meio grau. Ah lá, usando meio grau. Na verdade é meia dioptria, tá? Ali entre parênteses, ó, meia dioptria. Determine a maior distância na qual ele consegue enxergar nitidamente sem uso da lente. Ou seja, qual é o máximo de distância que esse míope consegue chegar? Qual é o ponto remoto desse míope? Essa aqui é a pergunta, tá bom? Então é vergência menos meia. Então vamos lá. Como é que fica a conta? Ó, menos meia, anotei ali, ó, vergência menos meia. Então, a formulinha é o foco é menos ponto remoto, a vergência é 1 sobre foco, então se eu substituir vai ficar assim, ó, menos meio, que é a vergência, igual a menos 1 sobre ponto remoto. Não sei se você entendeu minha conta aqui, ó. Gente, esse menos meio é essa vergência. E aqui é 1 sobre F, só que o F não é esse ponto remoto, então troquei o F por ponto remoto, deu para entender? Tá. Então, só ajeitar, vou transformar isso aqui em fração, esse meio, para ficar assim, ó, 1 sobre 2, igual a menos 1 sobre o ponto remoto do míope. Ou seja, a distância máxima que o míope enxerga. Aí menos com menos dá mais, 1 com 1 corta. Resposta, o ponto remoto do míope é 2 metros. Então, se você tem meia dioptria no seu óculos e você é míope, quer dizer que o máximo que você consegue enxergar
É 2 metros. De 2 metros para lá, fi, você não vê mais nada. Até 2 metros você vê. De 2 metros para lá, o míope não vê mais nada. Esse míope, né? Que tem meia dioptria no óculos. Tá bom. Vamos para o próximo exercício, que é o 3, agora sobre hipermetropia. Eu vou fazer só o 3 e o 6 e encerro, tá? Já estamos no final. A hipermetropia é um defeito da visão, devido ao qual não se enxerga de perto. Quais são as principais causas da hipermetropia? A hipermetropia causa um encurtamento do globo, né? E causa uma dificuldade para o perto. Depois você copia, dá um pause aí e copia a resposta. Pausa. Não, parece que você tinha pausado, né? Tá, vamos lá. Letra B. Represente através de um esquema o olho do hipermétrope e o olho normal. Então, de novo, eu copiei lá da página 90, ó. Esse desenho aqui de baixo, tá vendo? Página 90. Então, anota que é página 90 e beleza. Vamos lá. Letra D de dado. Represente o esquema óptico. Quanto tempo eu tô? Eita, 15 minutos. Represente o esquema óptico de funcionamento de uma lente para correção de hipermetropia. Então, vamos lá. Vamos fazer uma formulinha aqui, ó. Aí, aqui para facilitar, eu já peguei a fórmula pronta, ó. Então, vamos lá só para você entender. Aqui está o objeto a 25 centímetros, que é o ponto próximo que um olho normal enxergaria. Acontece que esse cara tem hipermetropia, ele não consegue ver de perto. Então, ele precisa pôr uma lente convergente para que a lente pegue este objeto, amplie e jogue mais para trás. Tudo bem? É isso que a lente vai fazer. Ó. O cara coloca uma coisa perto, aí ele não enxerga perto, aí ele coloca o óculos. O que o óculos faz? Pega essa coisa, joga para longe e aumenta. Tá? É isso que ele faz. Então, só para você entender, ó, ele vai pegar esse objeto e vai fazer uma imagem lá longe. Então, esse vai ser o P', né? A distância da imagem é o P', que é o ponto próximo do míope. É lá longe. Esse é o próximo que ele enxerga. O próximo dele é lá longe, entendeu? Ele não tem próximo. Tá bom. Então, esse seria a distância que o objeto está, que é o P. Tá aqui, ó, 0,25. Tá vendo? Que eu vou jogar aqui na fórmula nessa parte aqui, ó, na fimose, ó, 1 sobre 0,25. Tudo bem? Tá. O que mais? Esse P', que é a distância do ponto próximo do hipermétrope, tá vendo? É negativo porque essa imagem é virtual, tá vendo? É obtido pelo prolongamento. Então, esse menos que aparece aqui é porque é virtual. Então, essa é a distância da imagem. Tá? O objeto está a 25 e a imagem é o que a gente quer descobrir, que é o que ele chama ali de PP, que é o ponto próximo. Tá bom? Beleza. Então, a formulinha vai ficar desse jeito aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre 0,25, menos, porque é virtual, 1 sobre ponto próximo. Tá. Vamos aplicar isso num exercício? Letra H. Não deixei o PP ali, ó. Letra E. Um hipermétrope utiliza óculos de 2 graus, ou seja, 2 dioptrias de divergência, de dioptria, né, a vergência da lente. E a pergunta é qual a menor distância que ele consegue enxergar, ou seja, qual é o ponto mais próximo que esse hipermétrope consegue ver. Vamos lá. Então a formulinha que a gente tinha feito era a seguinte, ó. Vergência, 2 dioptria. Está lá no texto. Vergência é 1 sobre F. Tá. O ponto próximo é 0,25 sempre para qualquer pessoa, tá? A gente sempre considera o ponto próximo, que é o ponto próximo de um olho normal, 25 centímetros ou 0,25 metros. E o P', que é a distância da imagem, é o que a gente vai chamar de PPH, só que negativo, né? Que é o ponto próximo do hipermétrope. Lembrando que o ponto próximo do hipermétrope não é próximo, é longe. O ponto próximo a uma pessoa normal é 25, mas para um hipermétrope é longe. E a pergunta é qual é o ponto próximo desse cara que tem 2 dioptrias de grau no óculos dele, tá bom? Então vamos lá. 1 sobre F igual a 1 sobre P, que é 0,25, menos 1 sobre PPH, ponto próximo hipermétrope. 1 sobre F, olha aqui que legal, ó. 1 sobre F é a vergência, que é 2. Então, esse 2 já é o 1 sobre F. Então, vamos substituir, ó. Então, 2 igual a 1 sobre 25 dá 4, menos 1 sobre PPH, ponto próximo hipermétrope. Passa esse 1 sobre PPH para lá, positivo. Passa o 2 para cá, negativo. 4 menos 2, isso vai dar 2. Então, vai ficar 1 sobre PPH igual a 2. E aí, você multiplica cruzado, né? Passa o PPH vezes, o outro dividindo. Então, PPH igual a meio metro, tá? Esse cara, ele precisa que a coisa esteja meio metro dele. Então, se ele coloca 25 aqui, ele não enxerga. Mas se ele coloca meio metro, aí ele enxerga. Tudo bem? É isso. E o último exercício de hoje, que é o número 6. Ao sair de um exame oftalmológico, Gustavo
observou a sua receita os seguintes dados. Olha aí, ó. Para longe, lente esférica, no olho direito menos 2, no olho esquerdo menos 2,5. É só isso que está anotado, o resto está tudo em branco, né? Quer dizer o seguinte, se é lente esférica e é para longe, então que tipo de defeito ele tem? Ó, que já é a pergunta da letra A. Qual é a ametropia do Gustavo? Gente, se é para longe, quem é que tem dificuldade do longe? É miopia, certo? E aí que lente que ele tem que comprar então? Uma lente do tipo divergente, né? O míope não vai no zoológico, divergente. Se o médico tivesse anotado aqui, ó, é porque a imagem cilíndrica, aí ele é astigmatismo, né? Se tivesse anotado aqui era astigmatismo. E aqui, caso tenha algum grau de estrabismo, tá? Relevante. Lembrando que todo mundo tem estrabismo, mas algum grau relevante de estrabismo. Tá bom. Muito bem. Para aí o cara poder ajustar o foco da lente, colocar o foco da lente exatamente no meio do olho, tá? Beleza. Mas as óticas fazem isso também. Eles têm um aparelhinho lá que regula. Ele acha o centro, o eixo óptico do seu olho. Letra B. Qual é o ponto remoto do olho direito? Bom, vamos lembrar. Se nós estamos falando de míope, o foco é igual ao ponto remoto. Então, o ponto remoto é o foco da lente dele. Certo? E lembrando que o foco, o inverso do foco é a vergência, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Letra B, né? Menos 2 igual a 1 sobre f. O que é esse menos 2, Guma? Olha ali, ó. É o que está falando do olho direito. É a vergência do olho direito. Então, ó, peguei essa fórmula aqui, vergência igual a 1 sobre f. Tá vendo? Ó, vergência menos 2, que eu peguei lá da tabela, igual a 1 sobre f. Tá. Então, menos 2 igual a 1 sobre ponto remoto do olho direito. Então, ponto remoto igual a 1 sobre 2, que menos com menos dá mais, né? Então, ponto remoto do lado direito é de meio metro. O que é ponto remoto? O olho direito dessa pessoa, ela consegue enxergar a maior distância que essa pessoa consegue enxergar é meio metro. De meio metro para lá ela não enxerga mais nada, tá bom? Até meio metro ela vê, depois ela não vê mais. E do olho esquerdo, a mesma conta, gente. Vou pegar ali, ó, menos 2,5 igual a 1 sobre f. Esse menos 2,5 eu peguei ali na tabela do olho esquerdo, joguei aqui, tá bom? Então, continuando essa conta, vai ficar menos 2,5 igual a 1 sobre PR, aí passa para cá, passa para lá, PR igual a 1 sobre 2,5, e isso vai dar 0,4. Então, o olho esquerdo enxerga no máximo 0,4. Você imagina, um olho chega até meio metro, o outro enxerga até 0,4. E aí você tem que fazer uma lente para cada um para ele consertar os dois, colocar os dois no mesmo lugar, né? Tá bom? É isso! Por hoje é só, pessoal. Ó, que bonitinho. Fiz um The End, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar, de comentar, de sugerir o que você quer ver aqui no canal. O que você quer ver aqui no canal? Fala aí que você quer ver. Culinária, jogos, gamers. Gente, um abraço. A gente se vê na próxima aula da semana que vem. Tchau, amiguinhos!